caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, oh, caminhamos pela luz de Deus. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Palavras do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Com estas palavras, o amor e o cuidado de Deus nos acolhe neste terceiro domingo da Páscoa, conhecido também como Domingo da Misericórdia. Neste culto, seremos desafiadas e desafiados a colocarmos em prática a diaconia. Ser uma pessoa cristã é colocar em gestos e atitudes a fé que professamos. Por isso nos reunimos, não em nosso próprio nome, mas em nome de Deus, Deus Pai e Mãe, que é Consolador. Nos reunimos por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama e nos ensina a amar. E a comunhão do Espírito Santo, que nos orienta à luz do Evangelho. Estejam e permaneçam com cada um de nós. Amém. Vamos confessar os nossos pecados. O nosso consolo e fortalecimento vem da palavra de Deus, que diz no Salmo 32, versículo 5. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Oremos. Quando te chamo, tu me respondes. Quando erro, tu me ensinas. Quando me desvio, tu me guias. Quando sofro, tu me alivias. Venho, pois, neste dia, confessar-te as minhas faltas e esperar o teu perdão. Não nos abandones, ó justo Deus. Tem piedade de nós e acolhe-nos em tua graça. Somos frágeis perante tua grandeza, porém confiamos na tua infinita misericórdia. Amém. Ouvimos nas palavras do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, anunciando a graça de Deus. Ainda que as figueiras não produzam frutos e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Anuncio-vos o perdão de Deus. Ele é misericordioso e justo. A sua fidelidade não tem fim. Amém. O perdão expressa o cuidado de Deus para conosco. Perdoados, temos paz com Deus e podemos viver em paz, cuidando-nos mutuamente como Deus cuida de cada um de nós.
No caminho, vemos pessoas tristes. No caminho, encontramos pessoas enlutadas. No caminho, nos chegam pessoas com medo. No caminho, convivemos com pessoas sem esperança. Pelas pessoas que sofrem nos caminhos desta vida, clamemos a Deus por sua misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Como no caminho de Emaús, Jesus se aproxima, Jesus caminha junto, Jesus ouve, Jesus orienta e dá sentido à vida. Glória a Deus que enviou o seu Filho a nós. Convido para que você aí de casa ore junto comigo a oração projetada na tela. Desperta a tua igreja, Senhor, começando por mim. Edifica a tua comunidade, Senhor, começando por mim. Concede a tua paz, Senhor, começando por mim. Faz com que todas as pessoas conheçam a ti, começando por mim. Que teu amor e tua verdade, Senhor, cheguem a todas as pessoas, começando por mim. Amém. A primeira leitura bíblica deste domingo, nós encontramos na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 23. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada uma tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro, sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela vida e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais imortais.
Até aqui esta palavra, que é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Queremos nos preparar para a leitura do Santo Evangelho e nós o fazemos com as palavras de Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Quero convidar você aí de casa a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura do Santo Evangelho para esse domingo, conforme Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isto aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiam com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus.
mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos, reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Cantemos aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, nossa força, nossa defesa, nosso Salvador e nossa luz. Vamos juntos cantar nova melodia de esperança, unidos, unidas como o povo de Jesus, em espírito e canção. Tu és a ressurreição, o caminho, a verdade, a vida, nossa força, nossa defesa, nosso Salvador e nossa luz. Oremos. Deus de amor e de misericórdia, estamos aqui reunidos neste terceiro domingo da Páscoa para ouvir a Tua palavra e meditar sobre ela. Que ela possa fortalecer a nossa fé e o nosso compromisso contigo e também com o nosso próximo. Abre nossos corações, mentes e ouvidos e derrama sobre cada um de nós o Teu Santo Espírito. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Estimado irmão, estimada irmã, como é terrível e triste quando um de nossos sonhos é frustrado. Um sonho é um desejo, uma esperança de que algo se realize. Na maior parte do tempo, esperamos vitórias e conquistas, mas algumas vezes temos que beber o cálice da derrota. Creio não ser preciso perguntar quantos de nós já tiveram de beber o amargo cálice do sonho frustrado. Certamente todos já passaram por esta experiência. Aos que sonharam com um casamento que não se realizou, aos que sonharam com uma carreira que não se concretizou, há os que sonharam com a cura de uma doença que não chegou.
Os discípulos que caminhavam rumo a Emaús, naquele domingo de Páscoa, também haviam bebido do cálice amargo da derrota. Desde que conheceram Jesus, alimentaram lindos sonhos. Eles esperavam que Jesus fosse redimir a Israel, libertar o povo do jugo romano. E, no entanto, na última vez em que tinham visto o Mestre, na sexta-feira, ele estava pendurado numa cruz, morto e derrotado. Para eles, a morte de Jesus representava também a morte de todos os sonhos e esperanças acalentados ao longo do tempo em que estiveram na companhia de Jesus. Não haveria mais redenção para Israel, pensavam eles. Não haveria mais libertação para aquele povo. A tão desejada vitória foi sepultada com Jesus, o Nazareno. Assim, tristes e cabisbaixos, eles percorriam os 10 quilômetros que separavam Jerusalém de Emaús. Conversavam entre si, tentavam compreender o que tinha acontecido. Tentavam consolar-se mutuamente. Nisto, um terceiro caminhante se coloca ao lado deles. É o próprio Jesus vivo, vencedor sobre a morte. Mas a desolação era tamanha que os olhos dos discípulos sequer foram capazes de reconhecer o seu Senhor. Jesus os escuta atentamente, mas chega o momento em que deve intervir. Jesus pergunta sobre o que vocês estão conversando pelo caminho. Uma pergunta pertinente também para nós. Sobre o que temos conversado nos últimos dias e nos últimos meses. Certamente nossos pensamentos estão recheados de preocupações sobre as últimas notícias do coronavírus, e sobre isso conversamos em casa ou com as outras pessoas que encontramos pelo caminho. O que nos preocupa hoje? Essas têm sido as questões dos governantes e das lideranças religiosas. O que fazer diante desta pandemia? Quais as medidas a serem tomadas para evitar que as pessoas se infectem e adoeçam? Como evitar que a economia entre em colapso? Os dois discípulos se espantaram com a pergunta do caminhante, mas recontaram a sua versão dos últimos acontecimentos em Jerusalém. E Jesus começa a explicar-lhes as Escrituras, mostrando que o que ocorrera já estava previsto, que o Cristo tinha que padecer para entrar na sua glória, que o Cristo tinha que morrer para ser ressuscitado. Então, tendo os discípulos chegado em casa, o caminhante desconhecido é convidado para ficar com eles, porque já estava ficando tarde e o caminho era perigoso. Jesus, ele aceita o convite. E durante o jantar, ao partir o pão, os olhos dos tristes discípulos são abertos. É no gesto da partilha que Jesus é reconhecido. E no mesmo instante, felizes com as suas esperanças renovadas, voltam para Jerusalém para compartilhar a boa notícia de que o Senhor havia ressuscitado. Sim, eles já não estavam mais tristes
nem cabisbaixos. Eles já não sentem mais o amargor da derrota, do sonho frustrado. Com a ressurreição de Jesus, ressuscitaram também os seus sonhos e as suas esperanças. Querido ouvinte, querida ouvinte, hoje é o terceiro domingo da Páscoa. Há 2 semanas atrás, celebramos o milagre da ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. E hoje somos convidados a perceber que a ressurreição de Jesus é também a ressurreição dos nossos sonhos e das nossas esperanças. Com a sua ressurreição, Jesus nos atesta algo que precisamos ter gravado em nossos corações. Nem tudo está acabado. Ainda há esperança para o seu povo. Ainda há esperança para a situação na qual estamos vivendo, na qual nosso país e o mundo inteiro sofre com essa pandemia. Ainda há esperança. Nem tudo está acabado. Enquanto os discípulos de Emaús lamentavam a morte dos seus sonhos, Jesus vencia a morte, demonstrando que ainda pode realizar milagres, pois nada lhe é impossível. Todavia, vale lembrar que o Cristo vencedor ressuscita as esperanças que correspondem ao seu plano. Os discípulos de Emaús cultivavam esperanças incorretas a respeito do seu mestre. Desejavam que ele intervisse politicamente no curso da história, expulsando o dominador romano e reconquistando o trono para o seu povo novamente. E isso não fazia parte do plano de Deus. Através de Jesus, Deus pretendeu libertar as pessoas do jugo do pecado e abrir-lhes as portas do reino dos céus. Assim, diferentemente do que hoje muito se apregoa, Deus não pretende satisfazer desejos e caprichos pessoais nossos. Nem todos os nossos sonhos serão concretizados, porque não fazem parte dos planos magníficos de Deus para nós. Às vezes, nossos planos são frustrados, mas é aí que nos convém perceber se não recebemos algo ainda melhor do que almejamos. E mais, é sempre bom estarmos conscientes de que os desígnios de Deus, ainda que plenos de amor e sempre visando o nosso bem, permanecem sendo mistério para nós. Para concluir, o domingo de hoje também recebeu pela tradição o nome de Misericórdias Domini. Este nome é inspirado no Salmo 33, versículo 5. A terra está cheia da misericórdia do Senhor. Por isso, no contexto de nossa igreja, hoje é comemorado o Dia Nacional da Diaconia. Diaconia é a ação misericordiosa da Igreja de Jesus Cristo em favor das pessoas que sofrem. Logo, nós que cremos no Cristo vitorioso e que sabemos que por causa da Páscoa ainda há esperança, não deveríamos, a exemplo de Jesus, colocarmos-nos ao lado dos que caminham tristes e cabisbaixos, ouvindo-os com amor? Assim como Cristo partilhou o pão, não devemos nós partilhar o que temos para ajudar a ressuscitar os sonhos e as esperanças por um mundo melhor?
Creio que esta seria uma forma concreta de respondermos àquele que venceu e nos ressuscita a esperança de vitória. Que Deus assim nos acompanhe e nos abençoe também na nossa ação misericordiosa através da diaconia e do amor ao próximo. Amém. Convido para que em casa, junto comigo, confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oferta suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Jesus, presente aqui. Neste Dia Nacional da Diaconia, viemos convidar vocês para participar da campanha do cuidado e da solidariedade. Em todo o sínodo, as mulheres da Oase, dos grupos de Oase, estão costurando máscaras para serem doadas para as pessoas. Também existe uma campanha acontecendo para ajudarmos o albergue Martim Lutero, onde são acolhidas pessoas, né, que precisam de cuidados especiais por causa dos seus entes queridos que estão hospitalizados.
Então, aí na sua comunidade, no seu grupo, você pode ajudar, costurando, fazendo doação de tecidos, ajudando a cortar, ajudando a distribuir. Nós chamamos a atenção para o cuidado com as pessoas idosas, que precisam ser amadas, respeitadas e valorizadas. Existem várias formas de nós ajudarmos o nosso próximo, e esta é uma maneira onde a gente se coloca como diáconos e diáconas. A outra campanha que está sendo feita em nossa paróquia, em outras paróquias também, é a arrecadação de alimentos. Você pode levar até a secretaria 1 quilo de alimento ou doação para a compra de alimento àquelas pessoas que estão com necessidade. O que o amor não cura, não há remédio que cure. Uma pessoa que se sente acolhida e querida terá forças para superar as dificuldades. O Evangelho de hoje nos ensina a misericórdia e a solidariedade. Cristo vai ao encontro das pessoas caídas à beira do caminho. Cristo nos ensina a sermos esperança uns para os outros, umas para as outras. Amar a Deus nos compromete, irmãos e irmãs. Não dá para cruzarmos os braços. A cruz revela que Deus vem até nós, nos salva e nos chama para sermos testemunhas vivas da sua palavra. Por isso, somos convidadas a sermos diáconos, diáconas, como pessoas que trabalham e buscam a transformação do mundo. E por isso, não podemos nos conformar com aquilo que está acontecendo ao nosso lado, com a miséria, com a violência, com a fome, com a discriminação, com a indiferença perante as dores do mundo. Nossas mãos também são as mãos de Deus. Vamos costurar, doar, repartir o alimento, orar uns pelos outros. E como diz a canção que cantamos, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorriu. É o convite que Deus nos faz neste dia. Quero aprender de Maria a ouvir com devoção.
a oferta para a Associação Diacônica Luterana estava prevista para o dia da Páscoa. E como os cultos presenciais não aconteceram, também as ofertas em nível nacional não foram arrecadadas. E essas ofertas representam uma importante receita para a manutenção dos trabalhos na ADL. Por isso, estamos convidando você e sua família a fazerem a sua doação, a sua oferta, por meio dos links que vão aparecer no nosso vídeo. Você pode assistir esse vídeo da ADL por meio dos links também que vão ser indicados aqui no nosso culto. Olá, sou o pastor Emerson Lauvers, atual superintendente da ADL. Estou aqui para fazer um pedido muito especial a todos vocês. No domingo da Páscoa está previsto no calendário de ofertas da ISLB uma oferta nacional para a ADL. A fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus, Covid-19, e pelo cuidado que devemos ter de uns para com os outros, de uma forma muito responsável, foram suspensas todas as atividades comunitárias que aglomerem pessoas em nossa igreja. Dessa forma, o culto da Páscoa não vai poder acontecer de forma presencial. Toda essa situação nos deixou assim muito preocupado, visto que a oferta nacional representa uma boa parcela de nosso orçamento e uma grande esperança para a manutenção de nossa instituição. Nesse sentido, queremos motivar todos e todas para não deixarem de fazer uma oferta para a ADL. Se não for possível fazer no dia da Páscoa, faça em outro momento. Você pode fazer isso através dos sites da ISLB e também da ADL de forma online. E assim você vai estar ajudando a nossa instituição. Nós temos atualmente 63 jovens que estão estudando na ADL e assim quando tudo isso passar e com a ajuda de todos, poderemos voltar com toda a força para as nossas atividades. Que a Páscoa, a notícia da ressurreição de Jesus, nos enche o coração de alegria e de esperança e também desperte em nós o desejo de sermos solidários nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e uma abençoada Páscoa a todos. Eu sou a ADL viva, que sonha e acredita sem desanimar. Convido para colocarmos tudo isso que arde em nosso coração nas mãos de Deus. Deus de misericórdia e amor, agradecemos-te por todas as pessoas que doam a sua própria vida para ajudar, curar, sarar dores. Também pelas pessoas que realizam atividades diaconais nas nossas comunidades, entidades e organizações. Reconhecemos que esse serviço é fruto do teu amor por nós. Se a dor das pessoas não tocar nosso coração, levando-nos ao agir, quem somos? Ali onde se reparte o pão, ali tu estás, ó Deus. Ali onde surge um gesto de ternura, teu amor transforma o mundo. Assim, rogamos pelas pessoas mais necessitadas, pelas famílias empobrecidas, pessoas que convivem com alguma enfermidade, pessoas que sofrem violência e discriminação. Rogamos também, ó Deus, pelas famílias enlutadas. Rogamos por proteção, em especial pelas pessoas idosas que precisam do nosso extremo cuidado e respeito. Ó Deus, tem misericórdia. Move nossos corações, nossos braços, em favor de pessoas cuja carga é bem mais pesada que a nossa. Que teu olhar amoroso vele e abençoe também as pessoas que estão reunidas em culto nas suas casas ou no trabalho. E ajuda-nos a sermos pão,
acolhimento, paz, diáconos e diáconas de Jesus Cristo a serviço da vida. Por Cristo, teu Filho amado, nosso Salvador, que nos ensina a orar sempre que estivermos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convidamos vocês em casa para ler conosco esta bênção, para nos acompanhar. Abençoados são vocês que confiam na força da vida, que faz e se refaz e depositam sua esperança, seus prantos, suas alegrias e seus gritos de socorro em Deus Criador. Vocês são como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro límpido e cristalino. Quando vem o calor, vocês não temem, suas folhas permanecem verdes. Vocês não se afligem no ano da sequidão, nem deixam de dar ramos, flores, frutos e assim novas sementes. Que assim nos abençoe o bondoso Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Fiquem em paz e que Deus esteja com todos e todas nós. Amém. Caminharemos unidos, e nossos pés, nossos braços sustentarão nossos passos. Não mais seremos a massa, sem vez, sem voz, sem história, mas uma igreja que vai em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos, e nossa fé será tanta que transporá as montanhas. Vamos abrindo fronteiras onde só viam barreiras, pois somos povo que vai em esperança solidária. Caminhar é preciso,
sofrimentos e as penas, levando a força do amor em esperança solidária. Se caminhar é preciso, caminharemos unidos em nossa voz no deserto, fará brotar novas fontes e a nova vida na terra ser antevista das festas. É Deus que está